dar início então ao próximo capítulo, o capítulo da convecção. Como referimos de forma muito breve anteriormente, um dos modos de transmissão de calor é realmente a convecção. Portanto, nós falamos já na condução de calor, ok? Vamos falar agora na convecção natural e convecção forçada, e no final iremos abordar de forma também muito breve a radiação. Bem, temos então que a convecção, uma pequena definição dela, é um modo de transmissão de calor entre a superfície de um corpo sólido e um fluido que a esteja a banhar. Okay? Por convecção natural entende-se as correntes de convecção, que são originadas pelo próprio fenómeno da transmissão de calor, que são as forças de flutuação devidas à variação de densidade do fluido. Um exemplo bastante fácil da gente perceber isto é imaginarem, por exemplo, um cigarro e sobre esse cigarro, se não houver nenhum efeito, vocês conseguem ver o fumo encostado à própria, se o virarem para cima, encostado à superfície do próprio cigarro, e a sua libertação de forma ascendente, como nós também temos a percepção que os gases, quando são aquecidos, que têm tendência a subir. Okay? Convecção forçada, por outro lado, são os movimentos do fluido, não é? Que resultam de correntes de convecção. São originados por uma causa mecânica, normalmente associada, por exemplo, à ventilação mecânica ou a uma bomba de circulação, por exemplo, uma turbina, seja o que for. E, como diz aqui, uma causa mecânica estranha ao próprio fenómeno da transmissão de calor. É um meio auxiliar, está bem? Vamos assim entender. Bem, nós aqui vamos tentar resumir esta parte da transmissão de calor, tentando encontrar uma metodologia que nos sirva para caracterizar os problemas que envolvam a convecção. E aquilo que pretendemos é realmente determinar este coeficiente de convecção, que aqui se encontra, o H, e tentar estabelecer uma metodologia que nos permita determinar este parâmetro. Bom, este parâmetro depende essencialmente do quê? Vamos aqui analisar alguns pontos. Geometria da superfície sólida, o tipo de escoamento que o fluido está sujeito, propriedades físicas desse mesmo fluido e a diferença de temperaturas entre a parede sólida e o fluido ΔT. Bom, se vamos olhar para aquilo que acabamos aqui de descrever, vemos que isto está muito relacionado com a lei de Newton, não é? Que serve para a determinação do fluxo por convecção. E, portanto, cá está a tal lei de Newton e aquilo que daqui se depreende. Bom, ordens de grandeza de H. Nós podemos ver aqui nesta tabela 7.1 alguns valores típicos. Por exemplo, a área em convecção natural podemos fixar que varia normalmente entre os 5 e 25. Depois temos ar ou vapor sobreaquecido já em convecção forçada, já pode variar entre 25 e 500. Óleo também em convecção forçada já é de 50 a 1500, mas se tivermos água, já a sua variação será de 250 a 10.000. Se tivermos água em ebulição, 2.500 a 50.000, chama a atenção que aqui ebulição significa mudança de fase, ok? E condensados de vapor de água entre 5.000 a 100.000, também aqui implica a mudança de fase. Reparem num detalhe que a gente pode aqui referir. É importante que a gente tenha uma noção dos valores típicos. E é isto que esta tabela pretende transmitir. No entanto, vocês imaginem que estão a resolver um problema em que vos dá o H igual a 50. Epá, será que teria que forçosamente estar aqui em convecção forçada? Pode ser um caso particular de convecção natural? Pode. Ok, a resposta é pode. Portanto, temos que analisar caso a caso. Esta tabela, aquilo que pretende nos dar é uma ordem de grandeza realmente dos parâmetros de H, dos limites de H em cada uma destas situações aqui tipificadas, está bem? Bom, camada limite. Com o exemplo que eu referi há bocado de um cigarro, nós vemos que o fumo encosta-se à superfície do cigarro, mas a partir de uma determinada altura ele vai se separar. Ora, enquanto ele estiver agarrado,
aquilo que nós conseguimos verificar é a presença do chamado regime laminar. É um escoamento em linhas de corrente como se fossem lâminas, se nós estivéssemos a analisar isto mais ao pormenor. E aquilo que nós vemos é realmente o estabelecimento de linhas de corrente perfeitamente definidas. Okay? Como se fosse algo deste tipo. No entanto, quando ocorre a tal separação da superfície, nós sabemos que ocorre ali a passagem a um regime turbulento, que é o aparecimento de turbilhões, de vórtices, não é? Que originam realmente uma variação. Se eu estivesse aqui a analisar o regime turbulento, portanto, vejo aqui uma propriedade qualquer a variar ao longo do tempo e vejo que é difícil estabelecer aqui um padrão. O que é possível aqui nestas situações? Algumas vezes é possível a gente estabelecer um valor médio para conseguirmos resolver os nossos problemas, está bem? Bom, temos então que normalmente o perfil de velocidades em regime laminar junto à fronteira é normalmente menor que em regime turbulento, okay? Como podemos constatar também na imagem anterior. E um fluido que se escoa sobre uma superfície é normalmente travado, e entendo aqui como travado é uma força contrária ao movimento, não é? Por forças de viscosidade nas proximidades dessa mesma superfície. Portanto, recordando também conceitos que a gente já falou em outras unidades curriculares, como por exemplo mecânica dos fluidos, temos que esta força da viscosidade não é mais nem menos do que este tau vezes A. Este tau é a tensão superficial ou tensão tangencial, que só é possível ser considerada válida para fluidos newtonianos. Está bem? Portanto, temos aqui a sua equação. Quando estamos em regime laminar, normalmente o calor é transmitido principalmente por condução entre as partículas de fluido e as camadas adjacentes. No caso de escoamento turbulento, normalmente o mecanismo de transmissão de calor é aumentado pela existência de movimentos misturadores em turbilhões que permitem depois que estas massas que têm calor se mudem de posição, não é? Portanto, ocorram alterações da sua posição no sentido transversal à direção do escoamento. Portanto, podemos aqui chegar então a uma definição de camada limite de velocidades, ou chamada camada limite hidrodinâmica, como sendo a região na vizinhança da superfície em que as velocidades são menores, normalmente 99%, da velocidade de escoamento livre, okay? A chamada U infinito. Portanto, temos aqui uma representação esquemática desta camada limite hidrodinâmica. De forma semelhante, podemos também definir uma chamada camada limite térmica, como uma região na vizinhança da superfície onde a temperatura do fluido varia desde da temperatura de parede, né, até a temperatura ambiente do fluido que está em contacto. Portanto, aqui representada também na figura 7.5. Bom, passamos agora ao desenvolvimento da camada limite de velocidades em convecção forçada. Verificamos, este é o aspecto daquilo que eu estava a dizer, isto é uma superfície qualquer, mas imaginem que temos o escoamento aqui. Aqui temos então o regime laminar, perfeitamente identificado pelas linhas de corrente paralelas umas às outras, e depois a zona de transição, dando origem ao regime turbulento, ao aparecimento dos vórtices que aqui estão. E se olharmos aqui em pormenor, vemos aquilo que acabamos de falar. Portanto, dentro desta camada limite de velocidades, nós temos dois tipos de forças que estão a atuar. Forças de inércia, que favorecem o movimento, portanto, não se esqueçam que a inércia não é mais nem menos do que a capacidade de um corpo manter a energia que traz, e, portanto, é favorável ao movimento. As forças de viscosidade são contrárias ao movimento, funcionam um pouco comparativamente à mecânica dos sólidos em termos ao atrito, ok? À medida que aumenta esta distância ao bordo de ataque da placa, aumenta a espessura da camada limite, delta, e aumenta também a razão, o quociente entre as forças de inércia e as forças de viscosidade. Quando temos que as forças de inércia se tornam preponderantes sobre as forças de viscosidade, aumentam as perturbações do escoamento até que a camada limite deixa de ser laminar e se torna instável e, portanto, turbulenta. No caso de convecção natural, seja o fluido
tipo for, gás ou líquido, nós temos que as forças de flutuação, que são impostas ao fluido quando da sua densidade, junto da superfície da transmissão de calor, diminui ou aumenta como resultado do processo de aquecimento ou arrefecimento. Está bem? Temos aqui o exemplo. Este podia ser perfeitamente o exemplo de há bocado, do tal cigarro na posição vertical, e isto é aquilo que aparece visível com o fumo. Portanto, a transição de escoamento laminar a turbulento é determinada pela ordem de equilíbrio entre as forças de flutuação e as forças de viscosidade. Está certo? Neste caso, a metodologia para a determinação do coeficiente H, nós vamos matematicamente vamos ver que vamos recorrer a uma análise dimensional e depois a uma análise que tem origem empírica, portanto, em experiências. Aquilo que vamos apresentar da análise dimensional são grupos adimensionais, números de Reynolds, Nusselt, Prandtl, Grashof, etc. São parâmetros que podem ser aplicados a todos os sistemas que a gente vai estudar e que envolvem, como é óbvio, os parâmetros físicos geométricos que vão afetar o nosso processo ou a nossa transformação. E depois, utilizando relações empíricas, vamos conseguir caracterizar o fenómeno e obter finalmente o coeficiente de convecção. Ora, estes grupos adimensionais, temos aqui o primeiro, que é o chamado número de Reynolds, não é mais nem menos do que a relação entre as forças de viscosidade sobre as forças de inércia sobre as forças de viscosidade. Portanto, temos aqui a sua forma matemática, ρ vezes a velocidade vezes o L. L aqui deve ser entendido como o comprimento característico, está bem? Porque se for uma placa plana é o L, mas se for um tubo de secção circular, como é evidente, vai ser o diâmetro, não é? A dividir pela viscosidade, e é a viscosidade absoluta aqui. Depois temos o chamado Reynolds crítico. O Reynolds crítico não é mais nem menos do que de uma indicação da separação de regime laminar para regime turbulento. No caso de placas planas, ocorre aos 500.000. No caso de escoamentos no interior de tubos, ocorre a 2.300. Tá certo? É estes os parâmetros que vamos utilizar para cada uma destas duas situações. O número de Nusselt relaciona a transmissão de calor por condução e por convecção, ou seja, é a relação que existe entre o gradiente de temperatura do fluido junto à parede, e portanto aqui estamos a falar da condução no fluido, e o gradiente real médio da temperatura no fluido, que é devido à convecção propriamente dita. Portanto, é expresso depois por H vezes L sobre o kappa do fluido. Atenção que aqui não é o kappa do material, da superfície, é o kappa do fluido. Está certo? Condutibilidade térmica do fluido. Tá? Temos ainda depois o número de Prandtl. Prandtl aqui definido como νCp sobre kf, ou se quiserem, ν sobre o alfa. E está aqui algumas curiosidades sobre estes parâmetros, em que o alfa é k sobre ρCp, daí que a dedução conduza a expressão que eu acabei de referir. Número de Grashof. O número de Grashof aparece apenas na convecção natural, é apenas utilizado aqui, e a semelhança daquilo que, por exemplo, é o Reynolds, que é utilizado em convecção forçada. O número de Grashof é a relação entre as forças de flutuação sobre as forças de viscosidade e é dado pela expressão que ali está, ρ ao quadrado vezes G vezes 1 beta. Atenção que depois já vamos ver que este beta é 1 sobre a temperatura média. Δt, a diferença de temperatura, já é o tal comprimento característico, está bem? Viscosidade, e aqui a viscosidade absoluta. Chama a atenção entre estas duas páginas, portanto, em que aqui estamos a falar do número de Grashof, número de Grashof e o número de Reynolds. Reparem, porquê? Porque é a relação que existe para cada uma das situações. Convecção natural, forças de flutuação sobre as forças de viscosidade, número de Reynolds, como nós vimos aqui atrás, número de Reynolds é dado por forças de inércia sobre as forças de viscosidade. Bem? Bom, seguinte, convecção forçada, determinação do coeficiente de convecção. Relações empíricas. Primeiro caso
que vamos analisar é o caso de uma placa plana. Como nós vimos há bocado, o número de Reynolds crítico, em que faz a separação entre o regime laminar e o turbulento, é de 500.000. Temos aqui os parâmetros a serem calculados, portanto, o número de Reynolds, número de Nusselt e depois as considerações. Está bem? Se nós virmos aqui na expressão, o Nusselt ainda pode ser determinado por este Nusselt no local ou Nusselt médio. Qual é a importância deste Nusselt no local? Se nós quisermos analisar a evolução do H ao longo da placa, podemos usar esta expressão para a determinação do Nusselt no local e, consequentemente, também o H em cada uma das suas posições. Se queremos fazer uma análise média do comportamento da placa, aí usamos sempre esta expressão que aqui está em baixo. Não é mais nem menos do que o dobro do Nusselt local. Reparem, uma das limitações desta, ou uma das condicionantes da aplicação desta equação, é que o número de Prandtl tem que estar entre 0,6 e 1. Uma pergunta. Professor, então, e se eu tiver 0,5, é possível? É possível de acontecer. A única questão que aqui está que está a dizer é que esta equação é empírica, portanto, resulta de experiências experimentais, portanto, laboratoriais, e cuja utilização desta equação só pode ser feita entre 0,6 e 1, quando o Prandtl é entre 0,6 e 1, e que te está a dar resultados. Então, se não tiver? Não, deves procurar na bibliografia outras expressões que possam ser aplicadas para outras gamas de valores. E isso é fácil de encontrar. A questão que eu vos estou a dar aqui é aquela equação que eu achei que realmente abrangesse o maior número, a maior gama possível do Prandtl, e que é facilmente aplicável à maior parte dos problemas aqui apresentados. Se vocês, por exemplo, numa prova de avaliação vos aparecer isto, vocês colocam apenas um comentário, mas dizendo que por falta de elementos vão avançar e utilizar esta equação, embora ela não seja adequada porque se encontra fora dos limites de aplicabilidade. Está bem? Bom, chamo aqui a atenção agora que as propriedades que aqui estamos a apresentar são propriedades físicas do fluido estimadas, okay? E atenção que isto vale o que vale, para a temperatura média da película. Quem é esta temperatura média da película? É a chamada temperatura média de parede. Nem mais nem menos do que a temperatura da superfície mais a temperatura do fluido a dividir por 2. Portanto, estamos a ver a temperatura média. Não é da superfície, não é do fluido, é a temperatura média junto à parede, ok? É a condição de aplicabilidade. Se tivermos em escoamento turbulento, portanto estamos em Reynolds superior a 500.000, a equação a ser utilizada é esta que aqui está. Uma pequena chamada de atenção. Quando a gente aplica esta expressão, tem-se em consideração o desenvolvimento completo da camada limite desde o bordo da placa laminar mais turbulento. Então vocês imaginem, vocês têm um problema em que têm uma placa, como a gente viu lá atrás, deixem-me ver se vos mostro, estava aqui, tem esta placa. Então vocês podiam se questionar, mas eu até aqui deveria utilizar as características de regime laminar, não é? E determinar o H de acordo com isso. Se eu tiver a utilizar, a placa tem 2 metros, se eu tiver a utilizar de regime turbulento, eu vou ter aqui, se calhar, 2 valores. Deveria ter 2 valores. Muito bem. Mas aquilo que está a ser dito por esta observação é que a equação está-nos a dar um H médio. Tudo depende da situação em que vocês se encontram. Vocês querem analisar a evolução do H ao longo da placa? Muito bem. Fazem a determinação até ao fim do regime laminar, podem inclusivamente determinar o H em várias posições e depois fazem a aplicação para o H localizado em regime turbulento. Isto é possível ser feito? Depende do objetivo do vosso trabalho, ou do vosso exercício, ou do vosso problema. Não é? Vocês têm uma situação que aquilo que querem é fazer uma caracterização média da superfície. E, se é uma caracterização média, determinam se estão em regime laminar ou turbulento. Estando em regime turbulento, acho que seria uma boa escolha utilizar a equação que foi anteriormente mostrada para regime turbulento. Não é? Segundo caso, convecção forçada no interior de tubos.
Ora, convecção forçada no interior de tubos, nós já vimos também ali anteriormente, vamos determinar também o número de Reynolds, mas o número de Reynolds já tem aqui uma separação de regime laminar para turbulento em 2300. Ora, neste caso, o nosso comprimento característico deixa de ser o L, passa a ser o diâmetro, e é o diâmetro interior da secção do tubo. Okay? O UM, que aqui está, é a velocidade média de escoamento. Este Nusselt é, por questões meramente de expressão, o Nusselt diametral. E as propriedades que devemos analisar são sempre avaliadas para a temperatura média de serviço. Okay? TFM aqui é apresentado, que é TF1 mais TF2 sobre 2. Portanto, temperatura média à entrada, temperatura média à saída. Portanto, e dessa maneira temos a avaliação para as propriedades médias do nosso fluido no interior do tubo. Primeira situação, escoamento laminar, Reynolds inferior a 2300, aplicabilidade das expressões, 0,5 a 100, o número de Prandtl, Reynolds vezes Prandtl vezes D sobre L tem que ser superior a 10, e neste caso a equação a ser utilizada é este 7.10. No caso que aqui está, aparece-nos aqui uma indicação que é às vezes difícil de calcular, que é o ν sobre νp. Enquanto que o ν, sim senhor, é para este TFM, o νp é para a temperatura de parede. Ora, se a gente muitas vezes não a conhece, o grande problema aqui está em avaliar esta viscosidade absoluta para a temperatura de parede. Porque, como nós vamos ver na resolução de exercícios práticos, muitas vezes isto é um processo iterativo. Ora, um processo iterativo com mais esta questão, muitas vezes torna-se bastante complicado a sua resolução, está bem? Portanto, aqui, nestas situações, podemos fazer uma pequena aproximação, considerando que este ν sobre νp elevado a 0,14 é um valor sempre próximo da unidade e substituir isto, então, por 1. Está bem? Bom, se estivermos em escoamento turbulento, temos que fazer a avaliação se estamos no caso A, e atenção que o caso A depende do ΔT que a gente encontra entre a parede e o fluido, e varia aqui consoante estivermos em presença de líquidos ou gases. Se a diferença for inferior a 5 graus, se estivermos na presença de água, por exemplo, ou se estivermos na presença de um gás, mas que a diferença pode ir até 50 graus, a equação a ser aplicada é esta 7.11. Com o N, que aqui está, atenção que é Prandtl levantado a N igual a 0,4 se estivermos a falar no aquecimento do fluido, e será igual a 0,3 se estivermos a falar de arrefecimento do fluido. Prandtl estará entre 0,6 e 16.700. TFM, como a gente já viu, é analisado para a temperatura média do fluido. Caso B é o complementar, portanto, acima dos 5 graus, no caso dos líquidos, e acima de 50 graus, no caso dos gases. A temperatura a equação de Nusselt a ser aplicada é dada pela equação 7.12. Chamo novamente a atenção para este νp, que este ν sobre νp elevado a 0,14 pode ser substituído por 1, sabendo de antemão que estamos a fazer uma aproximação também. Está bem? A aplicabilidade de Prandtl aqui já é de 0,6 a 100. Apresenta-se ainda aqui um caso geral que muito dificilmente o utilizamos, mas que é possível. Porquê? Porque tem a parte visual. E a parte visual, em algo que é pequeno, normalmente traz-nos grande dificuldade de apreciação e de avaliação correta do valor. Também é essa a justificação. Portanto, está aqui o gráfico. Este normalmente é bastante significativo o erro que a gente comete por observação. Como eu vos referi, está aqui também escrita a tal observação ν sobre νwall, que é da parede, levantada a menos 0,14, é aproximadamente igual à unidade e, portanto, vocês podem considerar isso nos processos de resolução dos exercícios. Terceiro caso da convecção forçada é em espaços anulares. Ora, num espaço anular temos aqui um tubo, podemos ou não ter um fluido em escoamento, e temos aqui um outro tubo, ok? Portanto, nós queremos analisar o escoamento neste espaço anular. A dimensão característica continua a ser o diâmetro, só que agora é um diâmetro equivalente. O que é isto de diâmetro equivalente? Diâmetro equivalente é 4 vezes a área transversal sobre o perímetro molhado, ou seja, é a diferença entre o D2 e o D1.
que aqui se apresenta. D2 é o diâmetro interno do tubo de fora e D1 é o diâmetro externo do tubo interior. Portanto, estão aqui as equações que nos servem sempre de auxílio. É daqui que a gente retira o H, mas o Nusselt depois é necessário aplicar a equação 7.14, em que N é 0,4 para aquecimento e 0,3 para arrefecimento. Também aqui há semelhança, as propriedades são determinadas para a temperatura média de serviço, que é TF1 mais TF2 sobre 2. Quarto caso, convecção forçada em escoamento transversal a um tubo. Portanto, vocês têm um tubo e perpendicularmente a ele vem um escoamento de um fluido. Neste caso, as mesmas equações de base. As propriedades já são estimadas para a temperatura média de película. Atenção, temperatura da parede mais o TF sobre 2. Okay? Portanto, não tem a ver com aquilo que se passa lá dentro do tubo, mas sim com aquilo que está cá fora do tubo. E neste caso dizem-nos que é dado por C Reynolds diametral, levantado a N vezes Prandtl levantado a 1/3. Estes C e N são determinados com base nesta tabela 7.2, que nos diz que se o Reynolds estiver numa determinada gama, quais são os valores de C e de N. Temos aqui ainda uma outra figura que resume os valores anteriormente apresentados pela parte da tabela, okay? Que tem a ver com a configuração também que temos aqui. Depois, por fim, convecção forçada em escoamento transversal a uma esfera. Neste caso também é a equação que se vai utilizar. E um outro caso particular da convecção forçada e de utilização mais abrangente é a chamada convecção forçada em escoamento através de fecho de tubos. Isto aparece-nos em muitos equipamentos industriais e até alguns domésticos, como sejam, por um pequeno exemplo, um radiador ou um automóvel. Okay? É realmente um exemplo que pode ser tanto o escoamento através de um fecho de tubos, em que temos aqui os tubos perfeitamente alinhados, ou então desalinhados, como está aqui. Um exemplo disto também temos no nosso laboratório, uma montagem experimental em que temos um ventilador de um sistema de sofagem em que tem realmente uma configuração deste tipo. A temperatura média é a temperatura à semelhança do escoamento perpendicular a um tubo, portanto é a temperatura média de película, parede mais temperatura do fluido a dividir por 2. Neste caso, o número de Nusselt é determinado pela equação 7.17. Temos que determinar o C e o N, e este C e N depende de algumas considerações que são aqui mostradas na tabela 7.3 e que são os espaçamentos verticais e os espaçamentos horizontais. Se chamem ainda a atenção aqui este sublinhado que diz-nos que para fecho de tubos com menos de 10 colunas, claro que é na direção do escoamento, deve multiplicar-se o valor do coeficiente H que se vai determinar por um fator de correção, que é dado na tabela seguinte, tabela 7.4. Portanto, esta tabela agora que estamos aqui a seguir é a tabela 7.3, que tem a ver com o C e o N, que resultam para a determinação do número de Nusselt, tendo em conta o espaçamento horizontal e vertical. E reparem, aquilo que temos aqui, espaçamento, ok? SP sobre D, SN sobre D, vou voltar aqui atrás só para vocês verem, SP horizontal, SN, vertical, e portanto, depois temos aqui CE 1,25, 1,50, 2 e 3. É possível fazer interpolações entre estes valores. Imaginem que o vosso espaçamento era de 1,75. Claro, vamos aqui fazer a interpolação entre 1,5 e 2. Bem? Se o vosso espaçamento horizontal também for 1,75, imaginem que também faziam depois a interpolação entre estas duas linhas. Isto para, como vocês estão a ver aqui, para tubos alinhados. Okay? Todos estes valores é para tubos alinhados. Para tubos desalinhados temos esta parte inferior da tabela. Okay? Está aqui. Certo? A seguir, fator de correção, quando temos então um número de colunas inferior
a 10 depende do número de colunas, se estamos com tubos alinhados ou desalinhados e, no máximo, como é óbvio, se for 10, o fator de correção é 1, significa que o valor está definido. Depois temos aqui o número de colunas respectivas. Bom, reparem, com isto acabamos então a caracterização da convecção forçada e a metodologia que teremos que seguir para a determinação do coeficiente de convecção H. Apresenta-se agora de seguida o tema relativo à convecção natural e também as equações que vamos utilizar para a resolução dos problemas envolvendo convecção natural. O número de Reynolds é substituído pelo número de Grashof, portanto temos aqui a definição do número de Grashof. Okay? Para o caso dos gases, temos a temperatura média como temperatura de parede mais a temperatura do fluido a dividir por 2. Para líquidos, o valor de beta normalmente encontra-se em tabelas para cada fluido em função da temperatura. Atenção que é 1 sobre Tm. Superfícies isotérmicas, a relação empírica a ser utilizada. Nusselt laminar do comprimento característico L será dado por C Grashof vezes Prandtl levantado a N. Este Grashof vezes Prandtl também pode ser substituído por um parâmetro adimensional que é conhecido por número de Rayleigh. Okay? E a transição de regime laminar a turbulento em convecção natural verifica-se aproximadamente quando temos o Grashof vezes o Prandtl, portanto o número de Rayleigh igual a 10 à nona. Temos agora aqui nesta tabela as constantes C e N da equação anterior e verificamos que temos aqui, consoante a variação do número de Rayleigh, os valores de C e N que vão ter que ser utilizados. Okay? Também aqui algumas pequenas considerações. Cilindros verticais são considerados grandes e podem então ser tratados como placas planas verticais, sempre que se verifique esta relação D sobre LV maior ou igual que 35 sobre Grashof levantado a 1/4. Em alguns casos particulares. Depois temos aqui outro caso particular de convecção natural, que é ar à pressão atmosférica. Se tivermos uma superfície em que o fluido é ar, mas que se encontra à pressão atmosférica, nós podemos recorrer a esta tabela? Podemos, sim senhor. Okay? Só nessa situação. E, portanto, diz-nos aqui qual é que é o valor de H, qualquer que seja uma destas situações. Laminar, turbulento e o tipo de geometria que nós temos aqui. Podemos aplicar estas equações de forma direta. Okay? Depois, convecção natural em espaços confinados, a aplicação da lei de Newton. Temos aqui a determinação do número de Grashof. Depois fazemos a caracterização das propriedades para a temperatura média. E, por fim, determinamos depois o número de Nusselt e o consequente valor de H. Camadas horizontais de ar são as chamadas paredes isotérmicas. Primeiro caso, parede superior mais quente. O fluido mais quente tem tendência a estratificar. É isto que nós já percebemos que acontece, se não houver perturbação desse mesmo ambiente. Não há movimentos de convecção e o calor é transferido só por condução no fluido. Atenção! Portanto, o calor que é transferido é dado aqui pela lei de Newton e podemos utilizar agora como se fosse a condução de calor, okay? Como se fosse uma lei de Fourier aplicada ao fluido. E, portanto, neste caso, o nosso número de Nusselt será H vezes este delta, que era a espessura dessa camada limite, sobre o K do fluido, que é o ar. Parede inferior mais quente. O movimento do fluido depende também do número de Grashof. Se o Grashof for inferior a 2000, as velocidades das correntes de convecção são muito baixas e o calor é transferido principalmente por condução. Com o aumento do número de Grashof passam a coexistir a condução e a convecção, até que se para Grashof superior a 10 à quarta passa a predominar a convecção e temos aqui as expressões que podem ser utilizadas. Okay? Inferior a 2000, o número de Nusselt pode ser considerado igual a 1. Nesta gama de variação, o número de Nusselt dado por esta expressão, acima dos 4 vezes 10 à quinta, já temos esta expressão.
Camadas horizontais líquidos, paredes isotérmicas, agora para líquidos com número de Prandtl neste intervalo, número de Rayleigh também neste intervalo. Nosso número de Nusselt pode ser dado pela equação 7.24. Portanto, aquilo que tivemos a ver até agora realmente não é mais nem menos do que equações que podem ser aplicadas em convecção natural para estes casos particulares. Okay? Também no mesmo sentido daquilo que estamos a falar. E camadas verticais agora de líquidos, fluxo de calor, as condições finais. Ok? Bom, por hoje vamos ficar por aqui. Na próxima semana iremos então abordar os permutadores de calor. Portanto, em termos de aulas teóricas, quando acabarmos a matéria que aqui se apresenta, iremos utilizar o período dedicado às aulas teóricas para a resolução também de alguns exercícios e fazer algumas revisões. Obrigado.